Muito boa noite, senhoras e senhores, rapazes, raposas, meninos e meninas. Está no ar o Quebrada FC, pra você e por você, diretamente do Pode Papo, porque aqui é nós que tá. Diretamente do estúdio 37, muitos aplausos em 3, 2, 1. Vai, Corinthians! Corinthians! Estamos chegando! Vai, Corinthians! Estamos chegando! Vai pra pontos corridos lá pra cima. Olha, tá animado com o empate, hein, Marcelinho Carioca? Poxa, já tá... Ó, já tem um jogo que não perde. Graças a Deus, boa noite. Que resultado positivo. Mas também não venceu em casa. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Quebrada FC. Aqui é a sua casa, ao contrário do Corinthians, né? Boa noite a você, Juca, né, Souzinha, Corpo de Pai e toda a nossa audiência. Muito feliz, muito gostoso. Muito feliz estar por não com ter vocês. perdido ou muito feliz por não ter tomado gol? Se você deixar eu terminar a minha frase, você vai entender o que eu tô falando. É porque você começou com boa noite todo mundo, parece que você tá num programa, sabe, de 1h45 da manhã. Muito boa noite. Não, eu tô num programa de uma puta de uma audiência. Sensacional. Arrebentamos junto com a Globo. O senhor, como âncora, o senhor tirou onda. Principalmente quando você lembrou de todos os nomes, novela, tudinho, uma mas colinha tava tudo ali. no Tinha Google. uma colinha. Eu tô feliz porque o Corinthians não perdeu, o Garro jogou muito bem, o Memphis teve alguns lampejos bons, mas só perdeu na velocidade lá pro Fabrício Bruno, né? Mas o time deu uma melhorada. Eu não entendi porque ele entrou com o Charles. Aí e depois deixou o você vai Carlinhos falar em casa. sobre isso, antes de você começar a fazer a sua analogia e a sua análise tática e cirúrgica sobre esse empate heróico do Corinthians hoje. Empate heróico do Corinthians. Heróico? Vamos falar muito sobre também toda a rodada do Brasileirão. Foi. Palmeiras Pra que vocês acabou de foi vencer. heróico. O Santos que vai jogar daqui a pouquinho. E ele, Corpo de Pai, vai trazer todas as novidades, todas as informações e, claro, vai ler o seu superchat. Deixa seu like, se inscreva no canal, já deixa o like. Agora. Já deixa o like, porque vamos falar sobre... isso, Tem um cara cara? suviano hoje aqui, mas isso, mais meu? uma dessa aqui, o diretor falou que ele, ó, vai ficar de castigo. Juca, a gente Avisa tem quem é. 117 likes. Alexandre Richard, quantos 100, likes? 117 likes e você vai deixar o seu superchat pra Uma gente ler boquinha aqui todos. E eu não quero ser um cara chato, mas eu vou ter que ser. Juca, tira o colar, porque você fez uma promessa com É a isso minha aí! galera. Boa, Você fez uma Corpinho! promessa com o Boa, chat. Corpinho! Tira o colar. Pode tirando! Ele quer chamar uma atenção, semana, ele quer- irmão. Não, quer era que um fique mês. pedindo pra Era ele. um mês. É isso Só que aí. ele fica pedindo pra ele igual criança. Tira Todo o dia tem que colar. fazer a mesma coisa. Olha pra mim. Não, é tirar, tem que tirar. Tira, Tá Juca. sem colar, escondido. irmão. Não, tá escondido. Tô sem colar, Tira irmão. essa paixão do meu peito. Tira essa tristeza do olhar. Já não faz sentido essa angústia. Já não vale a pena chorar. Meu Deus do céu, cara. Tempo perdido. Amor bandido. Vocês são bons nisso. Que ele te fez. Ó, daqui a Ele pouquinho bateu a gente vai forte, falar... Que isso aí? Não, sensacional, mano. Muito bom. Final da história. Boa, Zezé. Você sim. Já pensaram em seguir carreira já? Ó, se liga só. Você é corintiano, manda seu superchat, manda sua pergunta, manda sua questão, manda sua indignação. Eu gostaria de saber, e eu gostaria que o Alexandre Richard de Andrade colocasse uma enquete agora. Torcedor corintiano tem mágoa do Cássio? Tem que Porque digitar, hoje, irmão. pelo menos no final do jogo, ele foi imprescindível para segurar esse empate pro Cruzeiro. Responsável direto para que o Corinthians não saísse vencedor hoje. E aí eu te pergunto... Eu vou colocar enquete pra você, mas eu já tenho as falas do Garro aqui. Então, Pós-jogo. já no solta. teu peitão. Já solta no meu peitão. O Eu time tô não está malhando. conseguindo os resultados que gostaria em casa, mas é trabalhar. No momento em que as coisas não saem, temos que trabalhar mais ainda e nos unir como grupo. Hoje demos uma amostra de caráter. Às vezes as coisas não saem. Como os problemas... Aí perguntaram para ele, como os problemas extra-campo afetam o Corinthians? Estou aqui para falar de futebol, não de política. Não me interessa a política. A gente jogou melhor, tínhamos que dar uma amostra de caráter pelo que aconteceu no Clássico. Infelizmente a bola não entrou. Temos que seguir trabalhando. Eu costumo dizer que o trabalho paga. Infelizmente ainda não pagou. Tomara que pague logo. Ou seja, o que ele dizer que o trabalho paga e ainda não pagou, ele também não tá jogando bola, foi se tratar fora e voltou mais reclamando do que jogando, Marcelinho Carioca. Reclamando porque foi tirado a 10 dele, ele reclamou com toda a razão. Ah, e aí Ele acabou o futebol do cara, então? Não, Tirou a não, 10. hoje ele atuou bem, ele tem um problema crônico, né, patelar, no tendão patelar, mas hoje ele demonstrou força de vontade, deu alguns arranques com a bola, fez os lançamentos precisos. Agora, o Corinthians não pode se contentar, Juca, né, com um empate dentro da Neoquímica Arena, irmão. Não pode, tá tudo beleza, empate. Não,
É o líder do campeonato, pegou um um time dos principais extremamente times da competição. organizado, com toque de bola, o Cruzeiro vai chegar nas E cabeças. mesmo assim não pode se contentar com o Não, empate? não. Dentro de empataram casa... com o líder. Não, se empata fora, beleza, Copim. Dentro de casa, a força do Corinthians, a camisa do Corinthians... Hoje, eles demonstraram o quê? Um pouquinho de alma dentro de campo, uma entrega, mas futebol apresentado de maneira nenhuma. Nada disso. Foi não 3x1 ano passado, não foi? Contra esse mesmo Cruzeiro aí, foi 3x1 em Mas casa. é um né? Cruzeiro que tem feito uma excelente campanha até aqui no Campeonato Brasileiro. Aí eu quero saber de você, Souzinha, qual o comportamento que te agradou mais, que te surpreendeu mais hoje na Neoquímica Arena? O Corinthians não tomou gol, estava um pouco organizado, tentou criar alguma chance, o Thales Magno também aparecendo e criando, entrou como titular, isso é importante também para um atacante que precisa recuperar sua confiança. Mas é um Cruzeiro que vem avassalador, atropelando todo mundo, vencendo dentro e fora de casa, mas para diante do Corinthians que vem desconfiado. O que é bem normal, né? O Corinthians, dentro do seu domínio, é muito forte, né, Juca? O Corinthians, se tem uma coisa que o Corinthians tem muito forte, é jogar dentro dos seus domínios, né? O Química Arena é um lugar muito forte. O torcedor sempre vai, apoia. Eu gostei pela postura do time, o Cruzeiro começa melhor o primeiro tempo, depois o Corinthians iguala o jogo e aí no segundo tempo é um pouco melhor. Agora, o Dorival tá tentando jogar com aquilo que tem, né? Ele coloca a marcação, pede na qualidade de criação, porque ele só tem um jogador de criação que é o Garro. Thales Magno ainda não é esse jogador que foi no começo do ano, né? Que estava pedindo passagem no começo do ano, entra, não tem alguos lampejos, é um Thales jogador Magno que no oscila ano muito. passado tinha mais resultado do que esse Do ano. Paulista desse ano também ele foi bem pra caramba. Ele tava pedindo até passagem pra jogar titular. Acho que foi o artilheiro do time, né? Acabou fazendo gol contra o Red Bull Bragantino, gols importantes. Fez um gol sem querendo contra o Ceará, que já traz uma confiança, mesmo sem vontade, mas fez um gol. Mas assim, Não ri não. Não ri não, que você já fez gol feio também. E feio é não fazer gol. Já ficou feio? Feio é não fazer gol. Fala aí. Mas, eu Souzinho, ao que se deve essa má fase do Thales Magno? Você acha que é mais culpa do treinador que não passa confiança pra ele ou ele que não consegue imprimir um bom ritmo dentro de campo? cara, pra ser sincero, de verdade, Gilca, olha só, todo mundo fala da arrancada do Corinthians do ano passado, que é um mérito do Corinthians, não adianta tirar isso, entendeu? Foram 9, acho que mais de 10 jogos sem perder. Mas a equipe do Corinthians é limitada, cara. É limitada. Quando perde algum dos 3 jogadores, os principais fica jogadores, desfalcado. Yuri Alberto... Fica desfalcado. Fica desfalcado, entendeu? Quando perdeu o Garro, ficou cambaleando um tempo, que o Garro foi o principal jogador do ano passado. Se caiu de rendimento também o Memphis. Depende muito de 3 jogadores. O resto são tudo jogadores operários que marcam ali. Você não vai esperar que o Charles meta uma bola. O próprio José Martínez, o Carrijo caiu de rendimento também, foi pra reserva. Então o Dorival tá Que era um dos principais atletas do time, né? O Dorival falava que era o Carrilho mais 10. O Dorival tá tentando achar esse jogador, entendeu? Mas esse jogador que poderia ser o Thales Magno, aproveitar um momento de baixa do Carrijo, de A baixa ausência do do próprio Memphis. Alberto tá machucado. Poderia ser, mas foi outro jogador que caiu de rendimento. E o Corinthians vai viver com esse dilema, Juca, porque não tem grana para poder contratar. O Dorival pediu 4 jogadores, e aí tem essa guerra política aí. E aí tá esses jogadores no meio, até os jogadores estão evitando a falar, perguntaram pro Garra ali, ele falou, tô aqui pra falar de futebol. Não de porque política. Porque é chato você estar falando da mesma coisa o ano inteiro, entendeu? Essa guerra política atrapalha. Queira ou não queira, atrapalha, porque o jogador acaba não recebendo, o presidente que tá hoje, a gente não sabe se vai ser o presidente, o que é que vai acontecer dia 9, que vai ter Marcelo. vai ter uma eleição, então... Eu quero saber de vocês dois aqui. Mas até um tempo atrás, o argumento e as palavras do próprio Garro foi que o extracampo não atrapalhava dentro de campo, que os problemas da diretoria porque tava não ganhando, afetavam o irmão. campo. Como é que Exatamente. em uma semana, em Mas- intervalo de menos de 15 mas tava dias, ganhando, tava Juca. ganhando opinião. Tava ganhando, Então, então quando ele tá tava ganhando, sendo sincero. então Sim. quando mata o boi, qualquer cachorro me de cima. Não, ganhando, os erros ficam todos encobertos, cara. Entendeu? Aí ninguém Ninguém ia fica falar sabendo nada. de nada, ninguém fala de nada. Agora, você vê, o Corinthians, o Dorival pediu os reforços, não tem grana. De repente, pagar o salário, ou pagar a luva, atrás aqui, atrás ali, jogadores insatisfeitos. Aí não tem a peça de reposição. Você vê, pra fazer a mudança, o Dorival, ele olha pro banco e fala assim, cara, quem que eu vou colocar de velocidade pela direita e pela esquerda? Não tem. Então o trabalho do Dorival é prejudicado pela falta de peças, pela falta de atleta. Bastante também, lógico. Então pra que entrou o Dorival? Então por que não tirou? Não, mas porque manteve o Montijo? prometeram, ó, foi exatamente o que você falou. Prometeram a ele chegada de 4 reforços. Aí o Memphis faz um contrato, ou os outros fizeram um contrato com um presidente.
Aí daqui a pouco esse presidente sai, começa a atrasar salário. Aí você não sabe quem manda, quem não manda. Uma bagunça, Então, mas uma só fazendo, baderna no só fazendo nosso um clube. adendo aqui, só fazendo uma correção minha, que eu Que acabei de isso? cometer um Adendo. erro gravíssimo. Adendo, hein? Ô, Guina, Nossa. Guina, foi pro supletivo esses dias? Foi. Foi? Bem. Essa Foi? semana foi? Essa semana ele foi. adendo, hein? Adendo. Só concluindo aqui um adendo, porque foi o senhor e não o Garro. Eu me posicionei aqui falando que foi o Garro que falou semana passada. E foi o senhor, Vossa Excelência. não cujo aponta Vossa o dedo Senhoria- pra ele. Eu acabei de O quê? fechar o dedo. Mas se Eu fiz também, assim, fiz assim. isso aí também não. Isso aí é outra Juca, coisa. Outra O coisa. senhor disse recentemente aqui Sim, que os sim. problemas financeiros e da diretoria, o extracampo, não entra em campo. Quem disse isso? O Souza Vossa Williams. Excelência. Souza Williams. Mais conhecido Falou. como Não. Williams de Souza com W. Não. Falou. Ah, então você não falou. Falou do Não. salário. Eu falei de salário. É. Salário. Não é problema Ô, político. Corte, pega aquele corte lá, Corte. Você vai me defender Isso. agora? Vou, irmão? porque eu defendo quem eu tá falei certo. salário. Ele falou. Você está lavado e ungido com a Ó, bênção eu vou... e com a mão do Juca, seu amigo. Juca, escuta o que eu vou te falar. Jogador de futebol ele tem um problema muito grande. E você sabe que a gente já foi. Demais. Não, de verdade. É, de verdade ainda, Nós né? fomos de Demais. verdade. Ó, De verdade. quando tá ganhando, tudo é maravilha. Quando começa a perder, ele mira uma pessoa e começa a... Bode expiatório, né? É, você pega um bode Expiatório. expiatório, né? Expiatório. Expiatório. Eu ia falar bispiratório, ó. mas- Ou respiratório, né? Não, você falou certo. Bode respiratório. Bode é. respiratório. E você, É porque do jeito e que tá você lá, tem que pegava respirar. quem pra bode expiatório? Quem Não, porque você eu- pegava pra louco? Eu sei que a gente sempre ganhou, né, Juca? Ah, Desculpa, entendeu? tá, eu vou ler o... Então você traz Ô, um Juca, exemplo como atleta e você não tem um exemplo como atleta porque você não foi um atleta que tinha esse exemplo como atleta. Quê? Por quê? Que tu falou? Você não entendeu? Ele faltou essa aula de supletivo. Resumidamente falando, o que você me explica sobre a situação onde o Garro não quer se envolver com o problema da diretoria, sendo que afeta sim e não sejam demagogos? O que é demagogo? Você não ter a mesma resposta daquilo que você quer dizer. Mas eu tava falando de salário, Juca. Sim. Não de problema político. Olha aí, o Hulk. O cara não quer nem... O Atlético Mineiro tá pegando fogo. O É, Galo porque tá os caras tá manicando. Mas só tem um Pô, presidente. O Galo tá cantando às 7, Mas porque só as tem quartas um- já se mas só recusou. tem um presidente. Ô, Juca, olha... E no Corinthians tem o quê? A gente não sabe quem A gente que é. não sabe. Tem um Ninguém sabe interino. ainda. Tem um interino. Ó, Juca, só pra você entender a situação do Corinthians. Augusto Melo foi lá, fez a proposta pro Memphis, deu um caminhão de dinheiro, fez um monte de Gente, vocês vão voltar a Acordo, falar né? sobre o Acordo. contrato do Não, Memphis. não. E o Corinthians Não. perde pro São Não, Paulo. não. O Corinthians perde pro Calma, Quinto Juca. de Juazeira. Por que você e voltar pro no São Paulo? Cruzeiro. Vocês querem voltar Peraí. a falar do Memphis. Por que você quer voltar no São Paulo? Deixa ele concluir, não tem que voltar nesse jogo. Eu tô te dando uma análise. Sim, da mesma maneira de falar do contrato do Memphis. Você não sabe o que eu vou terminar de falar? Você agora comeu bosta de cigano? Você quer adivinhar o negócio? Você comeu 1,5 kg de bosta de cigano, você tá tentando adivinhar já que eu tô falando, porra? Porra! Ô, Gorguinho, para de tá dando bosta de cigano pra ele, tá? Prossiga. O que eu tô dizendo é que chega outro presidente que não tem nada a ver com o assunto e diz que não tem dinheiro pra pagar o cara. E como é que fica lá dentro? E falou pro Dorival que não tem como contratar. E não tem como contratar. O outro ofereceu o mundo e um fundo, fez um monte de promessas pro Dorival. Aí chega um presidente, mas com o pé no chão, e diz assim, ó, eu não tenho como trazer 4 jogadores. E sabe o que é o pior de tudo? Eu vi uma entrevista do Fabinho hoje, soldado. Fabinho, você é meu parceiro, irmão. Você me deu uma tapa na cara naquele clássico São Paulo e Internacional na final da Libertadores. E eu vou descontar agora. O Fabinho Soldado dizendo que era uma falta de respeito o Memphis faltar um treino. Ué. Agora, e a falta de respeito das promessas que fizeram pro cara? Sim. Que não cumpriram. Que não cumpriram? Mas o cara que tá do seu lado jogou muito tempo sem receber também. Não, sempre Jogou. recebi. Não, sempre recebeu. Ó, o Copinho, o Tá vendo aí, craque. Corpo? O craque. Vocês são o a favor do atleta jogar sem Entenda uma receber? coisa, o craque, ele não fica sem pagamento, irmão. Não tem como. Não tem como. E aí não tô pagando o homem Então lá. você acha que não estão pagando Memphis por quê, então, Marcelo? Eu falei craque! Ah, ele não é craque! craque, ele não é Diferenciado. Termina. Craque é quer, craque é. Vai lá, vai. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um videozinho do programa Cortes Podpah, analisando o empate do Corinthians contra o Cruzeiro. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir todas essas informações e vamos falar um pouquinho desse jogo, onde o Corinthians jogou de igual para igual com o líder do Campeonato Brasileiro. O que fez o Corinthians jogar bem? Primeiramente,
para mim, foi a pressão que Dorival Júnior e todo o elenco, juntamente com o diretor Fabinho Soldado, vem sofrendo. Segundo, para mim, a escalação do Dorival ontem inicial, ela foi perfeita. Vamos falar sobre pressão. Os jogadores do Corinthians tiveram uma conversa entre eles e houve uma cobrança dos líderes do grupo, que inclusive veio a surpresa. Até um líder do grupo estava na balada. Balada essa que aconteceu na quinta e sexta-feira, antes do majestoso contra o São Paulo, onde o Corinthians perdeu de 2-0 no sábado passado. Essas baladas gerou mal-estar e uma polêmica muito grande. O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, cobrou Dorival Júnior, cobrou os atletas e disse que vai voltar à concentração. Sobre concentração, se voltar à concentração, os jogadores casados que não foram para a balada vai ficar chateado, porque são alguns jogadores que tiveram na balada. Se acabar a concentração, quais os jogadores que são casados vão ficar chateados com isso. Mas por que isso vai acontecer? Porque hoje o Corinthians não tem liderança. Porque se tivesse uma liderança, a liderança não deixaria os jogadores irresponsáveis e curtir balada, que eu chamo de irresponsável, porque se o jogador trabalha com o seu corpo, a sua ferramenta de trabalho é o corpo, o jogador que curtiu balada na sexta-feira chegou em sua casa no sábado, no dia do jogo. Certo? Porque passou a noite da balada, chegou em casa de manhã cedo, dormiu e foi jogar a noite com o São Paulo. Né? Então, isso pode gerar o quê? Um racha no elenco. Na reunião, né, o Osmar Stabile e Dorival, né, o técnico Dorival acabou prometendo entregar mais. E nesse jogo contra o Cruzeiro, o Corinthians entregou demais da conta. Para mim foi um jogo assim que o Cruzeiro tem um time muito ajustado, muito acertado, um time tecnicamente perfeito, taticamente perfeito, um baita de um treinador, e o Corinthians encarou de cara a cara o Cruzeiro e teve chance de ganhar o jogo. Cássio fez grandes defesas essas que garantiu o empate do Cruzeiro em 0-0 na Neoquímica Arena. Vamos falar sobre a escalação. Olha o que eu vou dizer sobre a escalação. Dorival acertou na escalação em deixar o Carrídio mais uma vez no banco, porque o Carrídio não está bem desde que acabou o Campeonato Paulista. E aí muita gente se fala que é por causa do condicionamento físico, que ele tá mal, mas não tá jogando nada. Parece que tá entrando em campo de má vontade. E aí o Dorival escalou o Charles no lugar do Carrilho e fez o Corinthians melhorar. Olha o que eu tô dizendo, hein? O Thales Magno no lugar do Romero fez também o Corinthians melhorar e muito. O Charles não é melhor que o Carrilho. Para mim o Carrilho é 1000 vezes, é infinitamente melhor do que o Charles. Mas o Charles, o que ele fez? Nesse jogo precisava. Ele lutou, ele combateu, ele correu, né? Ele não deixou o meio-campo do Cruzeiro, que é tecnicamente muito bom, criar jogadas. Porque o Charles se dedicou, lutou, e o Carrilho não tem feito isso. Por isso que o Charles, para mim, nesse momento, é melhor que o Carrilho no jogo. Porque tá lutando. O Carrilho, tecnicamente, é infinitamente melhor que o Charles. Mas o Carrilho não tá se entregando. Então a gente tem que colocar quem? Colocar aquele jogador que tá se entregando. O time do Cruzeiro é muito forte. É um time de jogadores altos, muito forte fisicamente. Então o Corinthians precisa de ter um cara que desse combate. E o Carrilho é técnico só. Não dá tanto combate como o Charles deu ontem. Então o Dorival acertou nessa escalação. Sobre Thales Magno. Corinthians, sem Yuri Alberto, Thales Magno entregou muito. E Romero não tem entregado. O Corinthians deixou de ganhar alguns jogos por causa do Romero. Exemplo, contra o São Paulo, o jogo estava 0-0. O Memphis Depay colocou o Romero na cara do gol e o Romero perdeu o jogo. Thales Magno
é mais novo que o Romero. Thales Magno deu mais combate que o Romero. Thales Magno lutou mais que o Romero. Infelizmente o Thales Magno esse ano não está conseguindo performar. Ano passado foi muito melhor. Mas no jogo de ontem ele foi infinitamente melhor que o Romero. O ataque do Corinthians com o Romero e Memphis Depay, ele acaba sendo um ataque muito lento. Um ataque sem criatividade. Infelizmente, mas é a realidade. Não estou dizendo que o Corinthians jogou bem tecnicamente. Não jogou bem tecnicamente. Mas o time se entregou. E isso que precisava diante de um Cruzeiro tão ajustado e acertado. Com esse empate, Dorival Júnior está mantido no cargo de treinador. Porque se tivesse perdido, ontem era um adeus de Dorival Júnior no comando do Corinthians. Sem chance. Dorival está sofrendo uma pressão terrível. Se tivesse perdido ontem, tomado goleada, não tivesse apresentado futebol nenhum, Dorival hoje não estaria mais no Corinthians. Seria demitido após a partida ontem à noite. E já o próximo jogo do Corinthians, ele é contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Um time difícil. Um time... Botafogo vai ser pior do que o Cruzeiro. O Botafogo é muito qualificado e jogando em casa é muito forte. Será que a gente vai ganhar? Acho muito difícil. Mas, sinceramente, se o Corinthians não ganhar, vai demitir Dorival? Eu acho que não. Porque o Corinthians sem o Botafogo estará sem dois jogadores extremamente importantes e não tem substituto para os dois. Garro tomou o terceiro amarelo. Não joga. Quem vai entrar no lugar do Garro? Não temos. Não temos. Até porque o Coronado, que era seu substituto imediato, acabou deixando o Corinthians. Outro que o Corinthians não terá e fez ontem, e faz sempre, uma falta danada, é Yuri Alberto. Yuri Alberto tem feito muita falta porque é o principal goleador do Corinthians. Inclusive, Corinthians no Brasileiro não jogou com o trio Garro, Memphis e Yuri. Dorival está sofrendo. Então, quem vai jogar no lugar do Yuri? Thales Magno novamente. Porque ontem foi bem, o Romero não vai ser titular. Quem vai ser titular vai ser o Thales Magno. E o Corinthians, infelizmente, não tem substituto à altura, e assim, nem 50% da qualidade dos dois. Dorival, ontem, ao final do jogo, mais uma vez, cobrou reforços. Dorival, quando foi contratado, o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, prometeu reforços, e até hoje não chegou um jogador pro Dorival. Então, assim, há uma pressão por causa do futebol, no Brasil principalmente, é resultado. Vojvoda passou 4 anos no Fortaleza. Começou a perder, o Fortaleza está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vojvoda foi embora. Então, os presidentes não segura treinador se estiver perdendo. Porque eles não têm convicção nos seus trabalhos. Não. Ganhou é bom, perdeu não presta. Independentemente se o cara conhece do que faz ou não. Se tem um plano, se tem um planejamento. E não é só no Corinthians, em qualquer clube do Brasil. Perdeu, adeus. Tem que ganhar. Futebol hoje, no Brasil principalmente, é resultado. Dorival só não vai cair hoje, e não caiu ontem após o jogo, porque empatou e fez um jogo taticamente, tecnicamente, assim, muito dedicado, muito esforçado. Né? Corinthians marrou um líder do campeonato. Então por isso que não caiu. Mas se tivesse perdido ia cair. E se perder pro Botafogo, eu acho que não deveria cair. Minha opinião. Mas o Dorival vai continuar na pressão e correndo risco. Porque na sequência tem um jogo muito difícil. Quarta-feira que vem tem Corinthians e Palmeiras pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. O Palmeiras hoje é um time muito mais qualificado que o Corinthians. É um time muito mais ajustado. Tem um excelente treinador que é o Abel Ferreira. Então, assim, o Corinthians corre seríssimo risco de ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. E o Corinthians precisava passar para dar moral a esse elenco, né? É um derby. Se o Corinthians conseguir passar, vai ganhar 4 milhões e 700 de premiação. E para um time que tem 2,5 bilhões de dívida, é um dinheiro extremamente importante para continuar honrando seus compromissos do mês. E ontem,
o ídolo corintiano, Marcelinho Carioca, fez uma análise, para mim, perfeita do jogo entre Corinthians e Cruzeiro. Desse empate em 0-0 na Neoquímica Arena. Marcelinho acabou elogiando a atuação do meia Rodrigo Garro, que, para mim, ontem foi o melhor em campo. E também elogiou alguns lampejos do Memphis Depay, que contra o São Paulo não jogou nada, foi substituído e fez birrinha. Mesmo pegando um time muito qualificado, né, organizado e líder do Campeonato Brasileiro, na opinião do Marcelinho Carioca, o Corinthians não pode se contentar com o empate em casa. Não pode, porque o Corinthians é gigantesco. O Corinthians é, assim, um dos maiores clubes do mundo. É uma história espetacular e quem tá falando pode falar, porque Marcelinho tá entre os melhores jogadores da história do Corinthians. Se não é o primeiro, é o segundo. Que muita gente tem o Marcelinho. Eu tenho o Marcelinho como o melhor jogador do Corinthians, de toda a história. Outros, mais jovens, tem o Cássio como o melhor jogador do Corinthians. Mas são dois baita craque. Dois baita craque que deu muitas alegrias ao torcedor corintiano. O Corinthians teve muita raça, teve determinação, mas faltou o quê? Qualidade. O time do Corinthians, montado pelo diretor executivo Fabinho Soldado, ele é inqualificado. Infelizmente. E o Cruzeiro começou muito melhor no jogo que o Corinthians. Aliás, no primeiro tempo, o Cruzeiro foi um time assim que deu muita pressão no Corinthians. Já no segundo tempo, o Corinthians igualou e foi melhor que o Cruzeiro no segundo tempo todo. Principalmente dos 30 minutos pra frente, o Corinthians deu um sufoco no Cruzeiro. Um sufoco. Infelizmente, a equipe do Corinthians é uma equipe muito limitada, né? E precisa de qualificar um pouco mais. Mas se o Corinthians, o Cruzeiro levou esse empate para Belo Horizonte, tem que agradecer o goleiro Cássio, que fez defesas milagrosas. Uma bola batida de Memphis Depay no ângulo, o Cássio foi lá e buscou a bola, né? Mas se o Corinthians tivesse ontem com o Yuri Alberto no ataque, sem sombra de dúvida, o Corinthians sairia com essa vitória, porque o Yuri é muito goleador, é um cara goleador nato. O Corinthians tem vários problemas extra-campo, né? Que acaba afetando, na minha opinião, diretamente em campo. Exemplo, Dorival, né? Falou desses reforços. O Corinthians não tem dinheiro e não contratou os reforços. O Corinthians poderia estar melhor. Corinthians, até hoje, não pagou a premiação do Campeonato Paulista. Isso pode deixar o jogador o quê? Desanimado. Memphis fez um contrato com um presidente e hoje é outro presidente, porque o Augusto Melo está afastado. Ao final do jogo, o Rodrigo Garro foi questionado sobre os problemas da gestão corintiana, né? E ele disse que não iria falar disso, ia falar apenas do jogo, não queria se envolver. Mas, vamos lá. É notório, né, que o Rodrigo Garro ficou insatisfeito, ele falou na época que perdeu sua camisa 10. É notório que o Rodrigo Garro entende que pode ganhar mais, ele já reclamou publicamente disso, mas ontem ele não quis falar da administração do Corinthians. Mas essas coisas que acontecem afetam-se muito os jogadores, porque hoje os jogadores estão muito antenados do que tudo que está acontecendo, né? E sabe que o Corinthians hoje não tem comando. Dia 9 de agosto vai acontecer a Assembleia Geral do Sócio. Augusto Melo pode retornar ao poder, ou pode ser ratificado aí o seu impeachment. Então, a gente não sabe quem vai ser presidente, quem é presidente, por enquanto é interino Osmar Stabile. Eu só sei que se o Corinthians contratar, honrar os compromissos, né, e dar 4 reforços ao técnico Dorival Júnior, o Corinthians vai fortalecer e vai voltar aí a complicar a situação de muitos clubes aí grandes no Campeonato Brasileiro. Porque o Corinthians falta qualidade. E se Fabinho Soldado entregar esses 4 reforços, o Corinthians vai ficar muito bom, vai ficar um Corinthians muito forte. Mas ontem, num todo, eu gostei muito do jogo. Pra mim, ontem o Corinthians foi um time de raça, um time de vontade, um time de batalha, um time que entrou pra não perder o jogo, pra vencer. Mas infelizmente pegou um time muito qualificado,
O Cruzeiro dificultou muito a vida do Corinthians, porque é um time que é líder e não é líder à toa. Porque o time é muito ajustado, é um time muito bom. Mas o Corinthians está de parabéns pelo jogo espetacular, pela entrega e, sinceramente, na minha opinião também, como a do Marcelinho, Rodrigo Garro foi o melhor em campo. Melhor em campo disparado, né? Infelizmente ele passou por uma lesão muito grave e não estava conseguindo performar com perfeição. E ontem pra mim ele foi assim um jogador nota 9,5. Só não foi 10 porque tecnicamente ele falta ainda um pouco mais. Mas taticamente lutou, se entregou, correu, fez jogada, faltou aquela bola para decidir o jogo. Então 9,5 pro Rodrigo Garro, que foi espetacular. E aí, filha? O que vocês acharam do jogo? Vocês gostaram, não gostaram? Marcelinho tá certo de achar que foi um jogo bom, mas porém o Corinthians não pode empatar em casa com a grandeza que tem. Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.